Você já parou para pensar o que aconteceria se o dólar perdesse seu posto de moeda dominante no mundo? Parece impossível, certo? Mas e se eu te disser que o mundo já está caminhando nessa direção? Hoje, vamos mergulhar em uma das maiores transformações econômicas dos últimos tempos, a desdolarização. Será que estamos presenciando o início do fim do dólar como reserva global? Neste vídeo vamos explorar o que está por trás dessa tendência, como isso afeta a economia global e, claro, o que isso pode significar para o seu bolso. Mas antes de entrarmos no assunto, precisamos entender o que é a desdolarização. Basicamente, é o processo pelo qual países e economias tentam reduzir sua dependência do dólar americano nas transações internacionais, reservas cambiais e comércio. Mas por que eles fariam isso? E quais são as consequências dessa mudança para o mundo? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano tem sido a principal moeda de reserva mundial. Isso deu aos Estados Unidos um imenso poder sobre a economia global. Mas à medida que as tensões geopolíticas aumentam, muitos países estão buscando maneiras de escapar dessa dependência. A principal razão para a desdolarização é a soberania. Países como China, Rússia e até mesmo o Brasil não querem mais depender tanto do dólar para suas transações internacionais. A recente guerra na Ucrânia, por exemplo, mostrou ao mundo o poder que os Estados Unidos têm de congelar ativos em dólar. Para muitos países, isso foi um alerta vermelho. Eles perceberam que estar tão expostos ao dólar os torna vulneráveis às decisões políticas dos Estados Unidos, e então começaram a buscar alternativas. A China, por exemplo, tem liderado o caminho ao assinar acordos comerciais diretamente em sua própria moeda, o Yuan, com países como Rússia, Brasil e outros membros do BRICS. Isso é uma maneira de evitar o dólar e aumentar o controle sobre suas transações financeiras internacionais. O que estamos vendo aqui é uma mudança gradual, mas significativa no cenário econômico global. Isso pode ter grandes implicações para o futuro da economia. Mas para entender melhor o que pode acontecer com o dólar, precisamos olhar para a história. Acredite ou não, o dólar nem sempre foi a moeda de reserva global. Antes dele, tivemos outras moedas dominando o cenário econômico. A libra esterlina, por exemplo, foi a principal moeda global até o início do século XX. Mas com o fim das guerras mundiais e a ascensão dos Estados Unidos como superpotência, o dólar assumiu o controle. E por que isso aconteceu? Simples: estabilidade e confiança. O Acordo de Bretton Woods, em 1944, foi um divisor de águas que consolidou o dólar como a moeda de reserva global. Mas o que estamos vendo hoje pode ser o início de um novo ciclo, onde outras moedas começam a ganhar espaço. Será que a história vai se repetir? Talvez não exatamente, mas podemos aprender muito com o passado para prever o futuro. O dólar pode seguir o mesmo caminho da libra esterlina, mas o contexto atual é muito diferente. A história nos ensina que a mudança de uma moeda dominante não acontece da noite para o dia, mas sim de forma gradual, e sempre está atrelada a mudanças geopolíticas e econômicas significativas. Se seguirmos esse padrão histórico, o que está acontecendo hoje com a desdolarização pode ser o início de uma transição longa e complexa, onde o dólar perderá lentamente espaço para outras moedas, especialmente em regiões onde os Estados Unidos têm menos influência direta. A ascensão do Yuan, por exemplo, é um indicador claro de que outras moedas estão ganhando espaço. E se essa tendência continuar, o dólar pode perder parte de sua influência global. Isso significaria um aumento nos custos de importação para os Estados Unidos, maior inflação e, possivelmente, uma crise de confiança nos mercados financeiros. Rússia e Irã são também dois exemplos proeminentes de países que estão adotando medidas para reduzir sua dependência do dólar. Ambos têm enfrentado sanções econômicas dos Estados Unidos e, em resposta, estão promovendo o uso de suas próprias moedas em transações internacionais. A União Europeia também está buscando fortalecer o euro como moeda de reserva, com a criação de parcerias estratégicas e iniciativas como o Plano de Recuperação pós-Covid. Na América Latina, países como o Brasil e a Argentina estão promovendo o uso de suas próprias moedas em acordos comerciais. Isso não só fortalece suas economias locais, mas também reduz a exposição às variações do dólar. Mas não são só as moedas tradicionais que estão ganhando espaço. A tecnologia está desempenhando um papel crucial na desdolarização. As criptomoedas e as moedas digitais dos bancos centrais estão revolucionando a forma como pensamos sobre dinheiros e transações internacionais. O Bitcoin e o Ethereum, por exemplo, oferecem uma forma descentralizada de transações, sem a necessidade de intermediários como os bancos. Já os CBDCs, como o Yuan digital da China, são versões digitais das moedas nacionais, emitidas e reguladas pelos bancos centrais. Com a crescente adoção de tecnologias financeiras, estamos vendo uma transformação na forma como o dinheiro é movimentado globalmente. Isso não apenas desafia a hegemonia do dólar, mas também abre novas possibilidades para a inclusão financeira e eficiência econômica. Mas então, o que acontece se essa desdolarização continuar? Quais são os impactos para a economia global e, mais importante, para nós no dia a dia? Uma das primeiras áreas afetadas seria o comércio de commodities. O petróleo, por exemplo, é amplamente negociado em dólar, o que significa que uma mudança para outras moedas poderia aumentar os custos para as empresas e, eventualmente, para os consumidores.
A diversificação do comércio em várias moedas pode beneficiar mercados emergentes, pois eles teriam mais autonomia e menos exposição às flutuações do dólar. No entanto, isso também cria novos desafios, como a necessidade de criar sistemas financeiros mais robustos para lidar com diferentes moedas. Nos Estados Unidos, o impacto seria significativo. A demanda pelo dólar cairia, o que poderia aumentar os custos de importação e elevar a inflação. Além disso, o governo americano teria que oferecer taxas de juros mais altas para atrair investidores, aumentando o custo para financiar a dívida nacional. Mas o que exatamente significa isso para você? Se o dólar enfraquecer, produtos importados podem se tornar mais caros, afetando o preço dos itens do dia a dia como eletrônicos, alimentos e roupas. Além disso, investidores que possuem ativos em dólar podem ver o valor desses investimentos cair. Para os investidores, é crucial diversificar suas carteiras. Com a possível diminuição do dólar, considerar investimentos em outras moedas ou ativos internacionais pode ser uma estratégia inteligente para mitigar riscos. Mas será que existe mesmo a chance disso acontecer? Vou trazer aqui 3 cenários possíveis e as consequências que cada um desses cenários traria para a economia global. No primeiro cenário, o dólar mantém uma posição significativa, especialmente nas Américas, mas vemos o yuan e outras moedas regionais ganhando espaço na Ásia e na África. Isso criaria um sistema monetário global mais diversificado, mas também mais complexo, onde diferentes moedas dominariam em diferentes regiões. No segundo cenário, o dólar perde sua posição dominante para o yuan, que é reforçado por uma nova moeda digital global. Isso poderia desencadear uma reestruturação completa das finanças globais, com novas regras e acordos comerciais sendo estabelecidos para refletir essa nova realidade. No terceiro cenário, mais extremo, o dólar entra em colapso, levando a uma era de incerteza econômica global. Esse cenário traria uma corrida por ativos alternativos, como ouro e criptomoedas, enquanto países lutam para se adaptar a uma nova ordem mundial sem um claro sucessor ao dólar. Esses cenários mostram que o futuro do dólar e da economia global como um todo é cheio de incertezas. Mas uma coisa é clara, estamos vivendo um momento de transição, onde o equilíbrio de poder financeiro está mudando. O que exploramos hoje é mais do que apenas uma mudança no sistema financeiro. É uma potencial transformação da ordem global, que terá implicações profundas em como os países interagem, como as economias funcionam e como nós, como indivíduos, gerenciamos nosso dinheiro. O dólar pode não ter chegado ao fim, mas sua hegemonia está sendo desafiada como nunca antes. A desdolarização, o crescimento das moedas regionais e o surgimento das criptomoedas estão criando um novo mundo, onde o poder está sendo redistribuído globalmente. O que significa isso para você? Como você pode se preparar para essas mudanças? A discussão está apenas começando. E agora eu quero saber sua opinião. O que você acha que vai acontecer com o dólar nos próximos anos? Deixe seu comentário aqui embaixo. E claro, se você quer entender mais sobre como essas e outras mudanças podem afetar seu bolso, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.